Jesus foi um antipacifista? Jesus propagou a violência? Paz Deus com todos os irmãos. Os irmãos devem estar estarrecidos. Mas por que este assunto? De onde saiu isso? Pois bem, irmãos, um padre deixou a batina porque, por causa de alguns ditos, de algumas passagens do Evangelho, deixaram ele totalmente confundido, a ponto de ele deixar a batina e ser um detentor da desconstrução da vida de Jesus, ou da pessoa Jesus Cristo. E muitos também pensam assim. O próprio ateísmo é baseado em algumas passagens da Bíblia, desde o princípio do Gênesis até o Apocalipse, por falta da interpretação da sabedoria do Espírito Santo de Deus. Porque essas coisas não são dadas aos sábios entendidos, mas aos pequeninos que se humilham, que são reveladas. A passagem mais contundente, esse padre chegou a fazer um livro com 15 pontos que falam contra ou desconstrói a pessoa de Jesus. E o primeiro ponto que ele cita é as duas espadas. Nós vamos ler aqui para os irmãos entender o porquê que ele chegou nesta conclusão. Está em Lucas, está em vários evangelhos. Vamos ler Lucas 22, versículo 35. As duas espadas, é o texto. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhe, pois: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Porquanto vos digo, que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. E ele lhes disse: basta. Ele pegou, esse ex-padre, pegou esse texto, não viu todo o contexto. E concluiu: como que um homem que é conhecido na história como um pacifista, um homem manso, propagador da paz, pedem para os seus seguidores, para os seus discípulos, venderem tudo para comprar espadas? Quem, irmãos, não consegue entender que Jesus falava de uma forma metafórica? E já vou aproveitar para falar para os irmãos. E o nosso desejo, existe um desejo muito grande para entrar na sabedoria, na interpretação das parábolas. Tenho esse desejo de compartilhar a interpretação das parábolas, aquilo que o Senhor desvelou para nós. Eu quero repartir com os irmãos. Inclusive essa passagem. Essa passagem não pode ser levada literalmente. Por que Jesus usava parábolas? Todo bom mestre usa parábolas, irmãos. A parábola, ela existe no sentido, ela é usada no sentido de impactar a nossa mente. Jesus fez várias parábolas. Aquela parábola que um senhor tinha uma vinha e mandou os seus trabalhadores, os seus servos e aqueles que
cuidavam da vinha, os matou, depois mandou o seu filho. Se ele falasse, olha, Deus desde o princípio, assim, diretamente para os judeus, tem investido na sua vinha, na sua obra, mas vocês têm matado os profetas e agora estão prestes a me matar, o Filho do Altíssimo, o primogênito entre muitos irmãos. Eles iam pegar em pedras. Então ele lançava a parábola e eles falam, quem é esse Senhor? Quem são esses homens que foram enviados? Os profetas. E quem é esse que vem como filho? É esse que está. Então isso mexe na mente e isso impacta, como a parábola do grão de mostarda. O reino de Deus é como um grãozinho de mostarda, insignificante. E ninguém dá nada por ele, falando de si mesmo. E de repente ele se torna um grande arbusto no que Jesus ia se tornar. Se ele fala, olha, vocês estão vendo, vocês não dão nada por mim, mas vocês vão ver o que vai acontecer comigo. Eles iam rir, mas a parábola, ela faz a pessoa meditar. Olha, então aquela parábola queria dizer isso. Então, irmãos, eu não vou me aprofundar agora nas parábolas, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas o Senhor vai me dar graça de parábolas por parábolas, interpretar junto com os irmãos e se alegrar no espírito da revelação. Vamos às duas espadas. Jesus fala metaforicamente, fala para impactar a mente. Eles já sabiam como Jesus falava. Eles já sabiam que Jesus ele era reconhecido como mestre, porque ele tinha essa propriedade de impactar as mentes que os ouviam, a ponto de eles dizerem, de onde vem a sabedoria desse homem? Ele não é o filho de José, Maria? Pois bem, irmãos. Então o Senhor não estava pedindo para eles comprarem a espada? Não, irmãos. O Senhor estava dizendo, invista tudo que vocês têm. Tudo. Invista tudo que vocês têm, porque agora é a hora do embate. Chegou a hora das trevas. E agora vocês têm que estar com a espada do Espírito, totalmente preparados, porque senão vocês vão se escandalizar em mim. O que está para acontecer, vocês têm que estar armados, mas não com a espada de ferro, irmãos. Mas eles tinham dificuldade, como esse padre também teve dificuldade, e muitos têm dificuldade de entender o Senhor. E foram lá e conseguiram duas. Irmãos, eles eram no mínimo 12. 2 espadas basta? Não. Mas o que ele disse? Basta. Basta. Vocês não entenderam nada. Mas não importa. Eu é que tenho que passar agora pelo cálice. A hora agora é minha, não é de vocês. Eu é que tenho que entender. Se ele fosse um fomentador da guerra, da violência, irmãos, aí é que peca o padre, o ex-padre. Se ele lesse o contexto, ele iria ver, está aqui, que lá na frente, quando os soldados do Sinédrio vêm para prender o Senhor, Pedro se emancipa com uma daquelas espadas e o ataca. Nisso ele fere a orelha do soldado. Se o Senhor fosse um homem violento, antipacifista, ele teria segurado aquele homem e falado, olha Pedro, você errou, passou de raspão na orelha. Agora eu vou segurar ele para você acertar. Não, irmãos. Ele faz o inusitado. Ele toca na orelha
daquele homem o cura. E olha para Pedro e brada: Pedro, guarde a sua espada, pois quem viver da espada, pela espada morrerá. Se ele lesse um pouquinho mais, com carinho e com desejo de interpretação, ou só menos pedisse a Deus, porque tem muitos que estão na religião, irmãos, em denominações, mas são verdadeiros ateus. Não conversam com Deus. Ser ateu não é falar que Deus não existe. Ser ateu é agir como um ateu. Esse homem, esse ex-padre, em nenhum momento da sua entrevista, ele fala: e aí eu recorri a Deus, porque onde já se viu, eu era propagador, eu vestia uma batina para ensinar as pessoas a seguirem Cristo. Mas sabe o que ele diz? Que ele foi atrás dos exagetas. Sabe o que são exagetas, irmão? São os sábios entendidos. Ele foi justamente nas pessoas que o Senhor fala: e graças te dou, ó Pai, porque ocultaste aos sábios entendidos e a revelastes aos pequenininhos. Então, ele jamais iria encontrar a resposta nos exagetas. Mas em nenhum momento nós vemos o padre dizer assim: eu entrei em reclusão, fechei a porta do meu quarto e fui falar com Deus. Ele era padre e ao mesmo tempo um ateu. Não falava com Deus. E vamos prestar bem atenção, às vezes nós agimos como ateus, irmãos. Nas nossas causas, nos nossos problemas, nós procuramos os conselhos de todos e de tudo e esquecemos de buscar o nosso Pai Celestial. Agimos como ateu, porque falar que acredita em Deus, o próprio Santiago, em Santiago está, até o diabo acredita. Acreditar é uma coisa, mas se relacionar é outra coisa. Ter prazer no Senhor, em ouvir a sua voz, os seus conselhos. Mas esse irmão fala, Deus fala no teu pensamento, ele se confunde com a tua própria fala, com os teus pensamentos. Mas você percebe que é Deus. Às vezes você pensa que é a força da tua imaginação, mas logo você perceberá: não, isso não poderia ter vindo de mim por causa do fruto. O fruto da bondade e o amor só pode vir de Deus. E aí está a humildade, reconhecer isso. Então, irmãos, vamos investir nessa espada, na espada do Espírito. Vamos adquirir ela. Vamos vender tudo. É sobre essa espada que Paulo fala das armaduras. Vamos nos revestir das armaduras espirituais. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Olha a espada aí de novo, na boca de Paulo. Ele dizia, ele via um soldado, e quando ele olhava para aquele soldado, com toda aquela armadura, ele pensava: esse homem, ele pode ir para uma guerra e nem voltar, com todo esse armamento. Mas se esse capacete fosse da justiça, essa couraça, esse capacete fosse da salvação, essa couraça da justiça, esse escudo da fé, o calçado do evangelho da paz, a espada do Espírito, com certeza ele iria voltar com a vitória. Foi disso que Davi se revestiu para ir contra o gigante. Colocaram uma armadura em cima dele, ele falou: tira isso de cima de mim. E ele foi com a fé que uma vez foi dada aos santos. E com a sua funda e com a pedra, que hoje nós sabemos que é a pedra chamada Jesus Cristo, Deus colocou direção e força na pedra para cravar na cabeça do gigante.
Esse vídeo é uma pedra na cabeça do gigante da ignorância, que não entende o falar do Senhor Jesus. As parábolas, as palavras metafóricas que imprimem na nossa consciência uma luz indizível, que nos faz ver a realidade de uma forma clara. Essa é a palavra, essa é a pedra que é cravada agora na cabeça do teu gigante. Jesus é manso e humilde de coração, mas só entende aquele que se humilha na presença de Deus. Aquele que se despe como Davi, tira todas essas armaduras e se reveste da espada do Espírito Santo. Hoje não é diferente, irmãos. Nós estamos também. As trevas estão aí se levantando. Nós precisamos da espada do Espírito para combater. Investe tudo. Tem muitos se deixando levar pelo século, pelos confortos, pelos benefícios, pelas muletas. Quantos nos dizem, se eu não tiver isso, eu não vou glorificar Deus. Se Deus não fizer aquilo, eu não vou glorificar. Deus já fez justiça. Ele te deu o Espírito Santo, a espada do Espírito, que discerne até entre a medula e a alma, os pensamentos, os sentimentos, e tem todas as saídas da vida. Todas as chaves estão na tua mão. E as portas que não obedecerem, o Senhor assopra ela, arrebenta ela na tua frente. Ninguém te engane mais a respeito do Senhor Jesus. Cuidado com as interpretações. Nunca fique no texto, vai para o contexto. Como Deus tem dado de falar, sobe no dorso da águia, porque lá de cima dá para ver tudo como está embaixo. Deus te abençoe.